Olá, queridos, boa noite, graça e paz, sejam todos muito bem-vindos à nossa live, sejam todos bem-vindos à Igreja Batista Nova Ebenezer, aqui no Caxambi. É sempre muito bom, vocês sabem disso, estarmos juntos, e eu agradeço a Deus e louvo a Deus de ter você conosco toda quarta-feira, entendeu? Participando conosco dos nossos encontros aqui. E tem sido encontros que têm promovido edificação, têm nos aproximado mais de Deus, e tudo isso é muito bom, muito bom, muito bom de verdade. E para mim é bom demais ter você conosco, saber que você soma conosco, que você está interessado pelo conhecimento da verdade da palavra, a verdade do nosso Cristo, né? O Evangelho que Ele deixou para nós, a história, tudo aqui. Tudo isso é muito bom, é muito importante e assim muito gratificante, tá bom? Eu quero lhe fazer um pedido, como sempre faço, né? Que você compartilhe o nosso link, abra as salas de vídeos, compartilhe com seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook, seus amigos. Quanto mais você espalhar e pedir que faça isso, mais pessoas nós vamos alcançar com a verdade da palavra, não é isso? A Bíblia diz assim: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amém? Então é muito importante que a palavra de Deus ela chegue ao máximo de pessoas possíveis, porque a Bíblia diz que quando toda a terra estiver conhecimento do amor de Deus, desse Cristo maravilhoso, desse Deus maravilhoso, e chegar a todo o planeta o Evangelho da verdade, aí então virá o fim. Amém? Então é importante que você participe, seja você um facilitador da palavra de Deus, seja você um evangelista, um missionário, né, na mídia social, missionário da mídia social, evangelista da mídia social, aquele que propaga as boas novas, entende? Porque há muitas pessoas que vão para a mídia e causam atritos entre os próprios irmãos, né? Entre as próprias igrejas. Mas eu quero chamar a sua atenção essa noite para que você seja um propagador do Evangelho da paz, né? Um Cristo que salva, que cura, que liberta, que transforma e ainda leva para o céu, para passar na eternidade com o nosso Deus maravilhoso. Amém? Hoje nós estamos aqui, nessa noite, está aqui a pastora Rejane. Graça e paz a todos. Amém? E hoje nós pegamos aqui, que veio acompanhando a pastora Rejane, né? Eu não podia deixá-la do lado de fora, por trás da câmera, de jeito nenhum, né? Que é a nossa filha na fé. Hoje não congrega mais conosco, está no outro rebanho, mas é a nossa filha, onde ela estiver, sempre será, né? Está aqui conosco a tia Daisy. Graça e paz! Aleluia! A tia Daisy, ela durante um bom tempo foi líder dos nossos adolescentes aqui na igreja, deixou um legado muito bacana, né? Hoje quem dá sequência do nosso grupamento Kids são os diáconos Daniel e Aline, os nossos teens, perdão, né? Os nossos teens, que são líderes dos nossos teens. Hoje é o diácono Daniel e a diaconisa Aline. Amém? Mas também por trás da nossa câmera está a nossa apóstola Andréia. Graça e paz, povo de Deus! Né? Que é ela por trás dessa câmera que faz as coisas aí acontecerem, entendeu? E que corrige a gente, chama atenção por ali. Eu tenho que denunciar, né, gente? Eu tenho que falar, né? Eu não sou baú, né? Porque tem hora que a gente fica doido aqui, né? Basta dar sinal ali que a gente tem que entender, né? Verdade, mas ela que está ali arrumando para que a gente consiga levar a você algo de uma qualidade melhor, tá bom? Ainda que a gente trabalha com muita precariedade para chegar até você, mas a gente tem se esforçado para dar o máximo e apresentar a você, na realidade, um bom conteúdo da palavra de Deus, amém? Hoje, antes de nós orarmos, eu quero falar para vocês, nós vamos estar falando sobre a igreja de Éfeso e os dias atuais. Entende? Hoje nós vamos falar sobre essa igreja que foi um ícone na propagação do Evangelho. Veio depois de um tempo em que veio o avivamento, veio o Pentecostes ali, a descida do Espírito Santo em Atos dos Apóstolos,
e as coisas ali foram caminhando, onde muitos apóstolos saíram para pregar o Evangelho, anunciar o reino, né? E as igrejas foram sendo abertas, e a igreja de Éfeso, ela traz uma marca muito forte para a gente, e nós vamos falar um pouco sobre ela nessa noite e os dias atuais, ok? Tá bom? Então nós queremos orar. Já lhe pedi que você abrisse salas de vídeo, convidasse amigos. Eu acredito que deu tempo já de você fazer isso. Então quero dizer a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos essa noite ao nosso encontro com Deus. Amém? Eu tenho certeza que o Espírito Santo, ele vai falar com profundidade no seu e nos nossos corações aqui também. Amém? Vou aproveitar que está aqui conosco a tia Deise. Amém? Ela vai fazer essa primeira oração para que o Espírito Santo possa falar com você essa noite e tirar os tampões dos ouvidos, tirar, né, a dificuldade do entendimento, para que você possa receber essa palavra e ser fortalecido por ela, em nome de Jesus. Pode orar. Deus, em nome do Senhor Jesus, ainda em sua presença, Espírito Santo, te pedimos, meu Deus, que nessa noite o Senhor tenha liberdade para agir. Amém. Deus, eu te peço que nesse momento o Senhor venha de encontro aos nossos corações. Meu Pai, através, meu Pai, dessa câmera, eu te peço que o Senhor venha visitar essas pessoas, meu Pai, que se encontram lá daquele lado, que se encontram em hospitais, que se encontram em clínicas, meu Pai, aonde quer que se encontre uma pessoa que nesse momento está te clamando, que, meu Deus, ao som das nossas vozes, Senhor, que cada palavra que sair deste altar, que venha tocar nesses corações, meu Pai, traz libertação àquele que precisa, traz cura àquele que necessita de cura, traz resposta. Meu Deus, que essa noite venha ser noite de resposta, noite, meu Pai, de soluções de dificuldade e de problemas. Meu Deus, desde já eu te agradeço, fique conosco, meu Pai, que desde já, meu Pai, o Senhor realiza sonhos, meu Pai, traz ao culto, meu Deus, aquilo que está, meu Deus, até mesmo na profundidade, mas dá entendimento para o teu servo, meu Pai, que nessa noite o Senhor possa, meu Deus, revelar aquilo, meu Deus, que está no teu coração, para que o teu servo hoje venha trazer resposta para o teu povo. Sim. Desde já te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, eu não posso deixar de falar, né, antes de começarmos a ministração, porque hoje é aniversário da minha filhota, né? Uhul! Hoje a minha filhota está fazendo 24 anos, né? Nossa. Um beijo, minha filha. Ah, tá, sua mãe ali brigou, né? A nossa filhota fazendo hoje 24 aninhos de idade. Que Deus te abençoe grandemente, guarde os seus caminhos por onde você passar, que você seja luz para as nações, seja sal da terra, seja uma propagadora do Evangelho da Paz, em nome de Jesus, que aonde você colocar as plantas dos seus pés, você seja essa luz para os povos, amém? Que o Senhor possa te fazer próspera em todo o seu caminho, que Ele possa te dar sabedoria na sua vida profissional e que você alcance lugares aonde jamais pensaria pisar, amém, meu Deus? Deus te abençoe. Um beijo do seu papai, da sua mamãe. Beijo, amém? Filha, Deus te abençoe, te amo. Nossa filhota, amém? Glória a Deus. Então vamos lá, queridos, vamos falar sobre Éfeso, a igreja em Éfeso. Você pode nos acompanhar abrindo a sua Bíblia, por favor, em Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, né? Versículo 1 ao versículo 7. Vai dizer: ao anjo da igreja em Éfeso que escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que pusestes à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos, e tens perseverança e suportastes provas por causa do meu nome,
e não te deixaste esmorecer. Tenho, porém, contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e volta à prática das primeiras obras, e se não, venho a ti, e moverei do seu lugar o teu candeeiro, o teu candelabro, caso não te arrependas. Tens, contudo, a teu favor, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei que se alimente da árvore da vida, que se encontra no paraíso de Deus. Do Apocalipse, capítulo 2, versículo 1 ao versículo 7. Ok? Bom, Jesus se apresenta à igreja de Éfeso como aquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Quem são as 7 estrelas e quem são os 7 candelabros de ouro? Em Apocalipse capítulo 1, o versículo 20 vai nos falar sobre isso. Tia Deise, pode ler para a gente? Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Damos. Pode ler. Este é o ministério das 7 estrelas, que você viu em minha mão direita, e dois 7 candelabros. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Aleluia, glória a Deus. Amém? Então nós começamos aqui a ter respostas sobre essa apresentação de Jesus à igreja de Éfeso. Jesus se apresenta como aquele que tem na sua mão direita as 7 estrelas, que representa os 7 anjos das igrejas, que são os pastores dessas 7 igrejas. E a Bíblia também vai nos dizer que ele passeia, ele se faz presente no meio das 7 igrejas. Ele diz que os 7 candelabros são as 7 igrejas. Não é isso que está em Apocalipse capítulo 1, versículo 20. Em Apocalipse capítulo 2, versículo 1, vai dizer que ele passeia, que ele caminha, que ele anda no meio dos 7 candelabros de ouro, ou seja, ele está no meio dessas 7 igrejas. Mas, apóstolo, por que 7 igrejas? Ele escolheu essas 7 igrejas porque essas 7 igrejas, elas caracterizavam, todas as demais igrejas. Ele viu virtudes, ele viu adjetivos, ele viu falhas em todas as igrejas, e ele selecionou essas 7 igrejas da Ásia, tendo elas como base e referência para todas as igrejas na face da terra. E aí, quando ele se apresenta à igreja de Éfeso, dizendo: eu sou aquele que tenho na minha mão direita as 7 estrelas, que representam os 7 anjos dessas igrejas, que representam os 7 pastores. Então, cada estrela, ela refere-se a um pastor de cada igreja, e cada candelabro de ouro refere-se a uma igreja, a um tipo de igreja. E aí é dessa forma que Jesus, ele se apresenta à igreja de Éfeso. Correto? O que Jesus está nos ensinando a respeito desse ministério, desse mistério, o mistério das 7 estrelas. Vamos começar falando sobre as 7 estrelas, que representam os 7 anjos das igrejas, que representam os 7 pastores que pastoreiam essas igrejas e que cuidam desses rebanhos.
Jesus está dizendo que Ele tem os líderes das igrejas, líderes dessas igrejas em suas mãos. Ele tem o controle da vida desses pastores, Ele tem o juízo sobre a vida deles. Uau! É sério demais, não é, Jadilson? É sério demais, porque Ele está dizendo que se Ele tem na mão direita dele as 7 estrelas, e a gente entende que as 7 estrelas, a Bíblia revela que são os 7 anjos, e que esses 7 anjos representam os 7 pastores. Ele está dizendo que Ele tem esses pastores na mão dele. A vida desses líderes pastores está na mão de Deus. É Deus quem tem o controle da vida desses pastores. É Deus quem tem o juízo e faz o juízo sobre esses líderes. Queridos, começamos a falar essa noite arrebentando com a gente aqui. Não é verdade? Arrebentando com a gente como pastores. Não é verdade, né? Por quê? Porque ele está dizendo que a carta à igreja de Éfeso foi a primeira carta escrita, e depois ela faz um apanhado para as demais seis igrejas. E ele está dizendo que ele se apresenta na mão dele os 7 líderes dessa igreja. Ele tem a vida desses líderes, pastores, na mão dele. A vida está na mão dele. Isso é sério, muito sério. E é ele quem faz o juízo na vida de cada pastor. E a gente fica assim pensando que a pessoa, ela às vezes não tem nenhum tipo de temor, porque nós não estamos aqui criticando, falando mal de um ou de outro, não, porque essa não é a intenção. Mas é para a gente ter o entendimento, queridos, da verdade de Deus, da proposta de Deus, porque tem pessoas que são lobos vestidos em capas de ovelhas, né, enganando. Tem pastores lobos, homens lobos, né? Perdão, consertar, homens lobos vestidos em capa de pastores para enganar as pessoas, na verdade, para ludibriar, para extorquir, para tirar proveito das ovelhas de Cristo, das ovelhas de Deus. E eles se maqueiam como se fossem, como na verdade não são. Falamos semana passada que sobre a igreja da semana passada, que foi Pérgamo, né, que nós falamos, e que diz que, né, tem fama de que está vivo, mas está morto. Então, há pessoas que se vestem de pastores para enganar, para corromper, para conduzir pessoas no ensinamento errado, em doutrinas erradas, compreende? Eu não estou dizendo que são pastores que estão errando, eu estou dizendo que são pessoas se fazendo para enganar compreendem isso? Então, aqui, o próprio Cristo se apresenta à igreja de Éfeso dizendo: eu sou aquele que tenho na minha mão direita os 7 pastores, eu sou aquele que tenho na minha mão direita a vida de cada pastor líder de igreja, pastor de rebanho, que apacenta e que cuida o meu rebanho. Eles estão na minha mão. Entende isso, querido? Então, Deus diz: eu tenho juízo sobre cada um deles. Jeremias capítulo 23, versículo 1 e versículo 2, pastora Regiane, lê para nós. Jeremias, vocês anotem aí, pega a sua Bíblia, querido, participa com a gente, acompanhe a palavra. Jeremias capítulo 23, versículo 1 e versículo 2, olha o que Deus está dizendo para nós pastores, para todos aqueles que se dizem pastores e que militam sobre a obra. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 23, versículos 1 e versículo 2. Diz assim: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo:
vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Meu Deus, é muito sério, querido. Você, líder, pastor líder, que apacenta o rebanho, cuida de uma igreja, como eu aqui, né? Sou um pastor líder aqui, junto com a minha esposa, mas temos a pastora Rejane, temos o pastor Alexandre, que não pôde estar hoje aqui por causa de enfermidade, e são pastores que nos auxiliam, estão do nosso lado, entendeu? Que tem um ministério direcionado dentro da igreja. Está dizendo: ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Meu Deus, irmãos, quantos pastores corrompidos subindo no altar, não é verdade? Ao invés de estar trazendo a palavra, o evangelho verdadeiro, a palavra que vai promover transformação, edificação, vai construir, né? Vai ajudar a construir uma vida nova, né? Para pessoas que estão chegando, que estão ouvindo a palavra, estão aceitando a Cristo. Jeremias é um profeta que repreende dizendo: ai dos pastores que destroem e que além de destruir, dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Destrói, irmãos, como tem, não é verdade, pastores, líderes que destroem vidas, não conseguem edificar pessoas, construir, destroem vidas, sobe no altar, não para apacentamento, não para cuidar, não com zelo, mas para destruir e dispersar, lançar fora, descartar, como se fosse algo podre, algo asqueroso, né? Entendeu? Como tem pastores que não têm o zelo, não têm o cuidado pela causa, pela obra, pelas vidas, entende? E ele está dizendo: portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca desses pastores que apacentam o meu povo. Olha, ele diz assim: eu visitarei você. Ei, você não está entendendo, querido pastor, pastora, líderes de igreja. A carta escrita à igreja em Éfeso é uma carta atualizada. Eu tenho falado para vocês nesses nossos encontros, falando sobre as cartas de Apocalipse, as cartas igrejas, né? Deus está trazendo para nós essas cartas atualizadas. A Bíblia vai dizer que ela se renova a cada dia. Sim, ela se renova a cada dia, mas esta carta, ela serve para nós nos dias de hoje. Talvez, pastor, você seja essa igreja de Éfeso, talvez eu seja essa igreja de Éfeso, ou talvez seja uma Esmirna, uma Filadélfia, uma Laodiceia. Nós somos essa igreja desse tempo, desse século, entendeu? Mas, querido, pastores, Deus não está condenando você, Ele está chamando você, como todo rebanho, para um acerto de contas, para um arrependimento, para recomeçar, para refazer o caminho, entende? Nós precisamos ter esse cuidado, né? Nós não podemos destruir aquilo que Deus construiu, nós não podemos desfazer aquilo que Ele próprio edificou, compreende? Deus, Ele envia, a Bíblia vai dizer que é Deus quem acrescenta à igreja aqueles que hão de ser salvos. Se é Ele quem acrescenta, eu não posso dispersar, eu não posso destruir, entende? Nós precisamos avaliar a nossa vida como pastores, como líderes que somos, nós que estamos aqui nessa bancada, vocês pastores que estão aí, que participam conosco, que sempre depois nos dão um feedback. Nós precisamos ter posicionamento, não é verdade? Ou um conselho que eu te dou, se você não está conseguindo mais realizar o seu trabalho como um pastor, né, como um pastor líder de uma igreja, descansa no Senhor,
sabe? Entrega. Vai refazer a sua vida, vai subir a monte, vai buscar a face e a presença do Senhor, até que Ele traga sobre a tua vida avivamento, fortalecimento, entendeu? Isso não é ruim, né? Vários apóstolos, vários líderes no passado, né? Vários profetas, né? Eles quando tinham as suas crises, eles buscavam, eles tinham que se afastar, se distanciar e buscar pela sua vida. Entende? Para que eles não sejam contados no dia do juízo com o mundo, com os ímpios, mas que ele seja salvo mesmo sendo um líder. Entendeu, pastor? Peça ajuda, peça socorro. Não precise ir para a mídia social, se expor ou expor situações e crises. Isso não é legal, não faz bem. Entendeu? Porque ao invés de você ser um propagador do evangelho verdadeiro de Cristo, você passa a ser aquele que sendo um líder, um pastor, não conseguiu fazer o seu papel. Isso é ruim, porque isso enfraquece aqueles que já estão fracos e lança fora aqueles que já não têm mais a visão, né? Perdendo o sentimento, né, tia Deise? Perdendo esse sentimento. Procura ajuda. Talvez se eu puder fazer alguma coisa por você, conta comigo, entre em contato conosco, a gente vai orar junto, vamos buscar junto. Tem eu aqui, tem o pastor Alexandre, entendeu? Tem o nosso pastor Adriano de Caxias, né? Se você é pastora, está com as suas dificuldades, procure a gente aqui, né? Se a gente puder te ajudar, se você acreditar e confiar na gente em algum momento. Nós temos aqui a nossa apóstola André, que é minha esposa, temos a pastora Rejane, amém. Temos aqui, né, no Caxambi, temos na parte de Caxias, se você for próximo a Caxias ou dentro de Caxias, tem lá a pastora Eliette, sabe? Nós não temos conhecimento de tudo, entendeu? Sabe? Mas nós queremos ser uma ajuda para você, para o seu ministério, para que você possa desenvolver, crescer, para que a sua casa seja alcançada com essa presença, com esse amor de Deus, para que a sua família seja restaurada, para que o seu ministério seja restaurado, ok? Mas a minha orientação a você não seja aquele que destrói, dissipam e dispersam as ovelhas do Cristo, amém? Porque é Ele quem traz, é Ele quem acrescenta. Eu não sou nada, você, meu amigo que é pastor, minha amiga que é pastora, também não somos, entendeu? Você não é, nós aqui não somos, sabe? Nós não somos chamados com uma missão, com um propósito, entendeu? Nós precisamos cumprir essa missão, nós precisamos cumprir esse propósito. Caraca, às vezes, irmão, pastores, é difícil, é árduo, é pesado, sabe? Não é como a gente esperava, não é aquela expectativa nossa, não é verdade? Não é, nem sempre é. Eu vou fazer o quê? Também não foi para Cristo, não é verdade? Não foi, né? Ele curou, Ele salvou, né, tia Deise? Ele fez ressuscitar mortos, né? Ele discipulou, Ele fez apóstolos, sabe? Ele deu autoridade, Ele disse: toda a autoridade que é me dada no céu, na terra, eu dou a vocês. Vão em meu nome, pregam, façam discípulos, batizem em meu nome, e segue o caminho, sabe? Propaga, entende? Vá, leve ao mundo, ide por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Ele diz: ide, faça discípulos sobre toda a terra, né? E eu estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, entenda bem, pastores, Ele nos chamou para serviço, sabe? E nem todo serviço é agradável, né? Você que trabalha fora, todos, né, que trabalham fora, presta conta para patrão, para chefia, né? Não importa qual é a sua qualificação dentro da empresa, cara, tem dia, né, que a gente não quer, que a gente não está bem, que a gente não aceita, não concorda, mas no final do mês, né, o faz-me rir, né, ele engrossa o feijão, né? Ele na verdade, ele engrossa o feijão, ele faz o arroz ficar mais bonito, faz o arroz ficar mais barato, né? Oh, meu Cristo, oh, arroz abençoado da terra, né? Então, a gente tem o resultado daquele nosso trabalho o mês inteiro. Então não desista, porque se você é um pastor, uma pastora, um presbítero, um obreiro, líder de igreja, olha, deixa eu te falar uma coisa: Ele não te chamou para descanso, Ele te chamou para trabalho.
Trabalho, você tem noção do negócio desse? É trabalho, meu querido. Tem muito trabalho. E ele não está falando que você vai trabalhar e vai ter reconhecimento. Mas ele está falando assim, olha, não se ata a boca do boi quando trabalha. Quando o homem está na terra com um arado e o boi puxando, e quando ele está lá fazendo a colheita, né, e tem alguma coisa lá, deixa o boi comer, você não pode atar a boca do boi, ele trabalha, ele tem direito, você, pastor, você tem direito, entendeu? Também você tem direito de comer do seu trabalho, mas entenda uma coisa, ele não te chamou para você descansar, ele te chamou para você trabalhar. Trabalhar, apacentar do trabalho. Ele não te chamou para que você seja reconhecido sobre o teu trabalho. Ele te chamou para que você seja servo dos servos, para que você sirva. Jesus sentou à mesa, ali à mesa, e foi perguntado: quem é maior, aquele que serve ou aquele que está sentado à mesa? Ele disse: aquele que serve. Pega, levanta e serve todo mundo. Ele era o Senhor, ele tinha que ter toda a regalia. Chegar ali: mestre, quer um vinho? Mestre, acabei de assar um peixe. Mestre, assei um pernil de cordeiro ali, está na erva. Entendeu? Não, mas ele estava lá, ele servia, e ele mostrou isso, mostrando o seu serviço, o seu apacentamento, quando reunido entre os seus discípulos. Ele pegou, ele tirou o seu manto de cima, botou uma toalha trançada na tua cintura, pegou uma bacia de água para lavar os pés dos discípulos, mostrando que maior é aquele que sempre está servindo. Então, pastor, ele nos chamou para serviço, não para ser servido. Ele nos chamou para prestar contas, entende? E não para dar trabalho. Então, vai nessa, se esforça. Se você está com algum tipo de dificuldade, você foi impactado, passou por algum tipo de situação que foi assim um pouco avassaladora na sua vida, mexeu com a sua estrutura, se eu puder lhe ajudar, se a minha equipe puder lhe ajudar com alguma coisa, nos procure, sabe? Nos procure, vamos caminhar junto, entende? A Bíblia vai dizer assim: olha, aquele que está de pé, cuide-se para que não caia. Aquele que está de pé não pode ficar se vangloriando, achando: eu estou de pé, você caiu, você é fraco. Não, ele está dizendo: cuide que não caia. Entendeu? Porque todos nós somos tentados e provados todos os dias na nossa vida, mas a Bíblia vai dizer que não virá nada sobre nós que a gente não possa suportar, e Ele sempre nos dará o livramento. Então, está de pé, cuide-se para que não caia. Não é porque você está aqui, o outro está aqui, você está melhor do que ele, não. Ele está dizendo: você que está aqui, cuidado, você pode chegar aqui ou pode ainda descer mais do que o outro. Se você está aqui, está dizendo: vigia você, cuide para não cair, mas socorre quem está precisando, quem está se prostrando ou já está prostrado. Pega ele, levanta ele. Entende, querido? Entende, meu pastor? Entende, meu pastor? Entende, líderes de igreja? Amém? Em nome de Jesus. Vamos ver o que a Bíblia diz para nós em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13, versículo de número 17. Aleluia. Leia aí, tia Deise. Obedeçam aos vossos pastores e sujeitai-vos a ele, porque velar por vossas almas, como aquele que há verdade, conta forte delas, para que a força o faça com alegria e não gemido, porque isso não vos seria útil. Forte, né? Não é? Eu falei, entenda só, eu falei ainda há pouco com a leitura que a pastora Regiane fez, que os pastores precisam ter cuidado para não destruírem e nem dispersar as ovelhas que é do nosso Pai. Agora em Hebreus capítulo 13, 17, que está falando para nós, ovelhas. Nós temos que obedecê-los. Então, se ele faz algo que não é para fazer, nós estamos obedecendo ele. A gente está obedecendo. Aí é ele com Deus. Exatamente. Olha o que diz: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles,
porque são eles quem velam pela vossa alma como aqueles que hão de dar conta. Não é verdade? Para que eles façam tudo isso com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quero passar para todos vocês que estão nos assistindo, né, que há situações em igrejas que as pessoas ferem também os pastores. É por isso que acima, baseado no texto de Jeremias, eu falei para os pastores, se de repente você passou por uma situação avassaladora, uma situação que te deixou mal, entendeu? Porque às vezes, eu posso falar isso para vocês com muita tranquilidade, não estou reclamando do rebanho, né, da minha igreja, entendeu? Mas eu tenho 27 anos de pastorado, eu faço agora em novembro, 27 anos, e eu já chorei muito, já gemi muito por causa de ovelhas, entendeu? Chorando para que elas se mantenham firmes na fé, né? Fazendo a minha parte como pastor, como líder, né? Para os nossos jejuns, orações, ajudando, orientando, aconselhando, nossa parte, e aí nada a ver, mas assim, de feridas, né? De pessoas que você cuida, né? Você tem todo aquele carinho, aquele cuidado, e de repente você não é correspondido, embora eu falei acima, né, ainda há pouco, né, nós não estamos aqui para receber elogios, nem, enfim, estamos para serviço mesmo, né, negar o nosso Cristo, negar a gente, né, fazer o quê? Né? Não é nada, né? Mas é uma questão de sentimento, uma questão de alma, né? Por isso que a Bíblia diz assim, olha, de tudo aquilo que você tem que guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as saídas da vida, né? Que às vezes nós somos confrontados como pastores, né, de ter ovelhas, discípulos, né, que militam com a gente, que não são obedientes, sabe, que não mais nos ama como amava, enfim, mas tudo isso foi também uma crise que a igreja de Éfeso também estava vivendo, exatamente, é o que eu falei no iniciozinho, dizendo que nós vamos falar sobre a igreja de Éfeso, como falamos de todas as demais igrejas, e vamos falar dessas igrejas hoje na atualidade, entendeu? Porque são as mesmas fraquezas, você vai ter os mesmos elogios, as mesmas qualidades, mas você também vai ter pessoas dentro das igrejas, das mais variadas espécies, né, vivendo em padrões de vida como essas cartas direcionadas às igrejas da Ásia, entende? Então assim, é uma situação que é muito delicada, entende? Muito delicada. Tem que haver necessidade de busca de uma harmonia, se essa for a palavra mais correta, entre os pastores e o rebanho, não é verdade? Entre os pastores e o rebanho. O pastor ele não pode destruir nem dispersar as ovelhas, porque as ovelhas não são dele, é do Pai, não é verdade? As ovelhas aqui dessa igreja, elas não são minhas, elas são do Pai, mas eu tenho que prestar conta para o Pai sobre aquilo que Ele colocou na minha mão, entende? E eu preciso fazer isso diante de Deus com alegria, não gemendo. Eu não posso chegar diante de Deus e falar assim, Senhor, eu apresento a tia Deise nas tuas mãos porque ela tem me ofendido descaradamente. Ela fala mal de mim nas mídias sociais, ela faz grupos dentro da igreja, entendeu? Eu não posso chegar, claro que isso não é verdade, tá, gente? Nunca foi, não vai ser, acredito que não vai ser nunca, né? Mas eu não posso chegar para Deus gemendo assim, entendeu? Porque isso não seria útil para mim como pastor, entendeu? Mas eu preciso chegar diante de Deus e apresentar a Deus, Senhor, a tia Deise é uma bênção, Senhor. Olha para ela, olha para as necessidades dela, ela me participou, sonhos da vida dela que é secreto, ninguém sabe, mas ela confiou a mim, Senhor, para que eu fosse mais um do lado dela, clamando ao Senhor, para que
né, isso aconteça, porque a vitória dela é a minha vitória. Então eu preciso chegar diante de Deus e apresentar a Deus com esta satisfação, ou com um choro, de repente, de alguém que nos procura com algum tipo de enfermidade, de dor de alma, alguma coisa, e eu apresentar a Deus, chorar diante de Deus, não porque eu estou sendo ofendido, mas é me colocar na posição daquele que tem necessidade, para que Deus o visite e traga sobre ele vida, cura, saúde, não é isso? Então, queridos, nós precisamos, nós pastores que estamos aqui, também precisamos dessa sua proximidade conosco. Isso para nós é algo assim maravilhoso, isso alegra o nosso coração. Nós ficamos preocupados quando por alguma razão você não pode estar na congregação. Hoje, por exemplo, estaria conosco também o pastor Alexandre, mas ele por uma enfermidade, ele deitou para descansar, mas depois ele tem um probleminha na coluna, e o pé dele, o tornozelo, ele não pode nem colocar os pés no chão. E eu falei, não, tudo bem, cara, se cuida. Até zoei ele, falei, você está ficando velho, né? Então, não é verdade, né? Ele está ficando velho, negão, entendeu? Mas assim, por quê? Porque é relacionamento. A igreja, a congregação, ela é uma grande família, né? E quando a igreja ela se reúne, né, a Bíblia vai dizer que tem salmos, tem ações de graça, tem a palavra e tem a presença de Deus, não é isso? Então isso é muito importante. Então vamos entrar nessa vibe, nessa aliança, nessa comunhão, porque isso é assim algo, sabe, muito importante, ok? Falamos sobre o mistério das 7 estrelas, não é isso? Falamos que o Senhor Jesus tem na mão todos os pastores, a vida desses pastores estão nas suas mãos, entende? Lemos em Jeremias 23, 1 e 2, lemos em Hebreus 13, 17. Agora queremos falar sobre o mistério dos 7 candelabros de ouro. A Bíblia vai dizer que ele anda entre os 7 candelabros de ouro, né? Ou seja, ele anda entre as igrejas. Não importa, isso é que é forte demais, sabe? Essa revelação, esse entendimento. Não importa se a igreja é grande, se a igreja é pequena, se a igreja ela está numa área urbana, se ela está numa área rural, não é isso? Não importa. Ele está no meio das igrejas. Não importa se essa igreja é rica, se essa igreja é pobre, ele está no meio da igreja. Não importa se essa igreja é morna, se ela é fria, se ela é quente, ou qual seja o tipo de pecado que habita dentro dessa igreja, ele está dizendo que ele anda entre as igrejas. Quem são as igrejas nessa visão? Os 7 candelabros de ouro. Então, não importa como essa igreja ela se encontra, o que nós precisamos entender é que ele anda entre essas igrejas, tia Deise. Ele anda. Sabe por quê? Porque ele anda no meio dessas igrejas para salvar aquele que ainda está perdido, né? Há pessoas que estão congregando, estão dentro da igreja, elas participam de todos os cultos, consagrações, reuniões, mas ainda estão perdidas. Elas estão perdidas. E ele está dizendo, eu ando no meio das igrejas, no meio dos 7 candelabros de ouro. As igrejas não são perfeitas. Algumas têm aparência de que estão vivas, mas elas estão mortas. Mas ele diz que está no meio das igrejas. Ele diz que ele anda no meio das igrejas. Não importa se ela tem fama de que está viva e está morta, não importa se ela não é quente nem fria, é morna, não importa qual é o tipo do pecado dela, ele está dizendo que ele anda no meio das igrejas. Aleluia! Então, querido, ele anda no meio das nossas igrejas, né? De repente você não congrega aqui, você está nos assistindo, congrega em outras denominações, em outras igrejas. Deixa eu te falar, pode ter pecado na tua igreja que você conhece,
Pode ter pecados do seu pastor, pecado de um líder, pecado dentro da igreja, que você sabe que tem, e a pessoa assim, está na igreja e está no pecado, está na igreja, está no pecado, mas Jesus está onde? No meio da igreja. Por quê? Para buscar e salvar aquele que estava perdido. Se o teu irmão, se você tem conhecimento de que alguém no meio da igreja está em pecado e está congregando, glória a Deus que ele está congregando, porque Jesus está na igreja, e ele pode ter um encontro novamente com Jesus, aleluia! Eu fico doido com esse negócio, aleluia! Saber, porque às vezes as pessoas falam assim, eu não vou, porque eu estou todo errado, o que eu vou fazer lá na igreja? Não, é aí que você tem que ir mesmo. Você vem, sabe por quê? Porque Jesus está na igreja. Eu não vou lá porque o fulano está lá naquela igreja, cara, o cara anda todo errado. Eu falo assim, mas ele está andando. Ele está andando. Uma hora dessa, ele vai ter um encontro com Jesus. Ah, secretária, vem secretária. Entra na câmera aqui, secretária. Você chegou a secretária, gente. A minha filhota, 24 aninhos, veio trazer água, que luxo. Vamos aqui, tia Deise, aniversariante. Ô, glória. Né? Não, deixa aqui o copo, deixa aqui, bebe, deixa aqui, entendeu? Então, assim, as igrejas, queridos, as igrejas não são perfeitas, compreende? Elas não são perfeitas, mas Ele está no meio da igreja. E você que diz, como a pastora Regiane falou assim, não vou não, porque eu estou cheio de erro, faço um monte de coisa errada, vem, querido, não se ajuste para vir, venha para ser ajustado. Não é verdade? Porque é aqui, não é pelo que eu, o apóstolo, vai estar pregando, né? Não é pelo que a pastora Regiane vai estar pregando, não é pelo que a tia Deise vai estar pregando, não, entendeu? Você vai ser ajustado, transformado, moldado, mudado por Ele, porque Ele está andando no meio da igreja. Entende? Você que está nos assistindo, está aí meio abalado na fé, está meio desanimado, sabe, está querendo dar uma freada, entendeu? Puxou ali o freio de mão, sabe, e não está muito, continua ouvindo, vem, tá? Errou, corre para o altar, não corre do altar, corre para o altar, você precisa correr para o altar, no altar tem fogo, não tem só brasa, tem fogo, eu sou a brasa, eu tenho que encostar no fogo, né? Para eu poder me acender. Não existe igreja perfeita. Nós vimos isso nessas 7 cartas, cada igreja ela tinha sua qualidade, mas ela tinha sua fraqueza, sua debilidade, e Jesus está dizendo para todas elas: se arrependa e viva, se arrependa e viva, se arrependa e viva, entende? Sempre chamando a atenção para o arrependimento. Por que ele chama a atenção para o arrependimento? Porque ele está no meio da igreja. Ele está vendo como eu sou dentro da congregação, ele está vendo como eu sou fora da congregação, ele está vendo se eu queimo de verdade para ele, né? Ou se eu sou aquilo que finge que estou vivo, né? Mas na realidade estou morto, né? Eu finge que sou alguma coisa, não sou quente nem frio, sou morno. Ele diz: morno, eu vou vomitar da minha boca, mas eu estou na igreja morna. Que ele diz que ele está no meio da igreja, ele anda na igreja, então ele está também na igreja morna, mas ele está dizendo: se não se arrepender e se não se posicionar, eu vou vomitar da minha boca, mas eu estou na igreja morna. Para quê? Para dar vida a essa igreja. Então eu quero chamar a sua atenção essa noite, que esse Jesus, ele quer dar vida a você, querido, ele quer dar vida a você. Eu vou mais esta noite, eu vou dizendo a você que ele anda no meio da igreja, e esse mesmo Jesus que anda no meio da igreja, ele está aqui conosco, aqui nesse nosso encontro, como ele está aí na sua casa te visitando essa noite. Ele está dizendo: sou eu quem ando na tua casa.
Eu estou vendo a tua fraqueza, eu estou vendo a sua debilidade, eu estou vendo o seu desânimo, mas eu te amo, eu estou aqui. E Ele está dizendo: arrependa-te e refaça o caminho. Aleluia, 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 aleluia. Independente da situação da igreja, mesmo que ela precise ser exortada, Jesus ainda está no meio da igreja, como está na igreja de Éfeso. Ele está dizendo: ei, olha, vocês são fera, vocês são sinistros, vocês são a bênção. Vocês guardaram todo o ensinamento de Paulo, de Apolo, de Priscila, de Áquila, de Timóteo. Vocês guardaram os fundamentos da igreja, os rudimentos da igreja, a doutrina da igreja. Vocês guardaram tudo isso. Mas tenho algo contra você. Você perdeu o primeiro amor. Vamos chegar lá. Então, Jesus, ele elogia a igreja de Éfeso. Foi a igreja que acendeu, que pregava, que anunciava, que fazia discípulo, que batizava. Foi algo assim, historicamente, muito, muito forte. Mas ele diz assim: tenho contra ti que perdestes o primeiro amor. Nós vamos chegar daqui a pouquinho. Então, independente da situação da igreja, mesmo que ela precise ser exortada, Jesus ainda está no meio da igreja. Ainda que o líder, essa estrela que está na mão de Jesus, este líder, este anjo, ainda que este anjo, que este líder, ele precisa ser exortado, ele está dizendo: eu estou no meio da igreja. Entende? Por que ele insiste em falar isso? Porque ele ama. Querido Deus, Deus tem um plano muito lindo, muito lindo. Ele diz assim: olha, a Bíblia vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha nele a vida eterna. Sabe por que Jesus continua no meio dessas igrejas, mesmo elas estando erradas, como nós aqui, como a sua igreja aí? Porque já não sabemos que não existe igrejas perfeitas, não é verdade? Sabe por que ele insiste? Porque nós lemos em Hebreus 13:17, né, que o pastor precisa ter satisfação para apresentar, como aquele que apresenta e dá conta das ovelhas. Jesus, ele é aquele que apresenta para o Pai. Cada alma que se converte diz assim: Pai, ali foi por ele, olha lá, escreve o nome dele no livro da vida, garanta a ele a eternidade contigo, porque foi por causa de mim, foi o meu sangue derramado naquela cruz, foi as chicotadas que eu tomei, foi o escravo das minhas mãos e pés, foi a lança ao meu lado direito. Então ele anda no meio da igreja, sabe por quê? Porque ele não quer perder ninguém. Ninguém está dizendo: arrependa-te, volte o caminho, se conserta, venha, porque o meu sacrifício não pode ter sido em vão. Não pode. Eu espero que você esteja entendendo essa mensagem, querida, essa noite para a sua vida. Olha o que diz em Mateus capítulo 18, versículo 20, eu quero ler para você. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus capítulo 18, versículo 20. Olha a confirmação do que eu falei tudo aqui atrás. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Igreja! Ele está no meio da igreja. Ainda que tenha 2 ou 3 reunidos ali para chorar e lamentar, dizer: Senhor, eu pequei contra o céu, eu pequei contra a terra. Ele está dizendo: eu estou ali. Eu estou ali no meio deles. Por quê? Porque eles, com o coração sincero, estão se quebrantando diante de mim. E a Bíblia vai dizer, querido, que um coração quebrantado, contrito, não desprezará o nosso Deus. Aleluia, 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 aleluia. Querido, essa é a igreja que nós estamos vivendo. Esse é o tempo que nós estamos vivendo.
Jesus está dizendo para os irmãos e a igreja de Éfeso, dizendo para eles: olha, eu estou no meio da igreja, eu admiro a firmeza de vocês, a perseverança de vocês, né? De não aceitar qualquer tipo de ensinamento, de se manter firmes na base estrutural da igreja, pelos ensinamentos do apóstolo Paulo, através de Apolo, através de Priscila, de Áquila, que ficaram na igreja, e depois por Timóteo, que se tornou o pastor dessa igreja. Eu vejo isso em vocês em toda sinceridade e verdade. Admiro, mas tenho algo contra você. Você deixou o primeiro amor. Ele está dizendo: volte, te arrepende, volte ao caminho. Mateus capítulo 28, versículo 19 ao 20, pode ler, pastora Regiane? Mateus capítulo 28, verso 19 e 20, aleluia. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia, aleluia. Então, nós vamos observar aqui que, independente, querido, presta bem atenção, independente da igreja em si, ela não ser uma igreja perfeita, preste atenção, pastora, preste atenção, tia Lisa. Independente dessa igreja não ser uma igreja perfeita, como nós lemos e falamos, né? Independente de ser uma igreja grande ou pequena, fria, morna, independente, existe um chamado para essa igreja, e o chamado é: vão e façam discípulos em todas as nações, batizando-os todos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, né? Ensinando a cada um deles todas as coisas, a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Eis que estou com vocês, olha aqui onde eu quero fechar esse versículo. Ele diz assim: eis que estou com vocês, que aqui diz lá, todos os dias até a consumação dos séculos. Está com quem, gente? Está com a igreja, com a igreja imperfeita, com a igreja fria, com a igreja de pecado. Ele está dizendo: eu estarei com vocês todos os dias até o final dos tempos, ou até a consumação dos séculos. Em outras traduções, ele está dizendo: eu estarei com quem? Estarei com a igreja. Aleluia, estarei com a igreja. Mas veja bem, não compactuando com o erro, mas sempre perdoando vocês e chamando vocês para um conserto. Mas ele diz: vocês precisam ir. O evangelho tem que ser anunciado. Vidas precisam ser salvas, curadas, transformadas, famílias restauradas. Isso é uma ordenança que eu lhe dou. Vocês precisam ir, batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinar a eles todas as coisas que tenho ordenado a vocês. Quer dizer, o nosso papel é ir pregar o evangelho, sabe? E batizar. Batizar, gente. Batizar. Às vezes a pessoa: não batizou porque lá não tinha um pastor. Lá não tinha um pastor, tudo bem. Vamos dizer, né? Tá? Que porque eu sou pastor, né? Mas a tia Deise, que ainda não é uma pastora, né? E ela fez uma viagem, foi visitar alguém, um parente, alguma coisa, ela pregou o evangelho, né? Ganhou alma para Jesus. Aí aquela pessoa falou: mas eu quero ser batizado. Mas eu não posso batizar porque eu não sou pastor. Quem diz que precisa ser um pastor para batizar? Ele te deu autoridade sobre todas as coisas. Então você vai lá, pega, batiza em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele diz assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não diz que esse dever de ir às nações, tá, pregar o evangelho, batizar, competia só aos apóstolos, entendeu? Isso é a todos. Ide e façam discípulos em todas as nações,
batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que tenho ordenado a vocês. E eis que estou com vocês, a igreja, todos os dias, até o final dos tempos. Então, querido, preste atenção, independente desse estado da igreja, tá? Que a igreja esteja vivendo, ele está dizendo que ele vai estar na igreja até o final dos tempos, até que tudo se consuma e ele venha para buscar a sua noiva. Ele continuará habitando e andando no meio das igrejas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Coisa linda, Jesus. Muito obrigado. Jesus prometeu que estaria com a sua igreja até o fim dos tempos, não importa se a igreja é perfeita ou não. Nos versículos 2 e 3, Jesus elogia a igreja de Éfeso em pontos positivos dela. Jesus conhece suas obras, seu trabalho árduo, sua perseverança, o seu suportar sofrimentos e o seu não desfalecer na fé. Olha, 5 pontos positivos que Jesus vê na igreja de Éfeso, né? 5 pontos positivos. A igreja de Éfeso era uma igreja bem ativa em sua obra de evangelização. Vamos ver, Deise, lê para nós João capítulo 14, versículo 12. Está escrito assim: em verdade lhe digo, que aquele que crer em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para o junto do Pai. Viu? Então, essa característica da igreja de Éfeso está aqui, ó, no livro de João 14, 12. Porque Cristo nos deu essa autoridade, né? Ele nos deu essa autoridade de pregar, de anunciar e de fazer as obras, né? Ele transferiu para nós, ele multiplicou, na verdade, essa autoridade dele, né? Ele está dizendo assim, olha, em verdade te digo que aquele que crê em mim fará também obras, as obras que eu faço e outras maiores fará, né? Porque eu vou para o Pai, eu vou para junto do Pai, entendeu? Mas ele está dizendo assim, eu te dei autoridade. E liberdade, você pode ir. É isso aí, deu liberdade, é isso aí, essa é a parada, entendeu? Ele deu essa liberdade para a gente, né? Entendeu? Então, eu estou aqui, eu apacento, mas aí a tia Deise, onde ela está, onde ela mora, no bairro dela, no município dela, ela também tem essa autoridade, correto ou estou errado? Com certeza. Né? Por exemplo, tipo assim, ela não viria para cá hoje, ela não estava no script, né? Mas a gente puxou ela ali e tal. Ela disse que não, falei que se ela não sentasse aqui, né? Ia chamar, né? Então, para nós essa é uma alegria muito grande, entendeu? Porque é uma pessoa que conhece o seu caráter, conhece a sua história, conhece a sua vida, sabe da seriedade que tem na obra do Senhor, né? E como você também está participando conosco, também sabe disso, você tem isso também na sua vida. Eu sei que você é uma pessoa séria, uma pessoa responsável, uma pessoa que ama a obra do Senhor, não é verdade? Tudo isso é muito bom. Agora ele diz assim, olha, que ele diz para nós, queridos, não é só para nós pastores, presta bem atenção, ele diz para todo o seu povo, todo o seu rebanho. Ele diz assim, que nós faríamos as obras que ele faz e faríamos maiores do que as obras que ele fez, entendeu? Por quê? Porque agora ele não estaria mais conosco fisicamente, ele voltaria para junto do Pai, mas as obras que nós faremos, nós a faremos em nome dele, não é isso? Em nome dele expulsaremos demônios, em nome dele curaremos enfermos, em nome dele nós abriremos prisão aos presos, em nome dele restauramos família, em nome dele, né, as coisas acontecem. Não é no nosso, não é porque eu sou alguma coisa, é porque ele é tudo em mim que não sou nada, né? Então eu só sou alguma coisa porque ele está em mim, não é verdade? Você só é alguma coisa porque ele está em você, compreende? Se ele não estiver em nós,
Nós não somos nada, não temos poder algum, não temos autoridade sequer alguma. E ele ainda autorizou, né? Batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Exatamente, quer dizer, nós somos instrumentos na mão dele, né? Mas ele falou, vai e faz, cara. Vai lá e prega, né? Faça o discípulo e batiza. A forma é essa. Qual é a forma? Em nome de quem? Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não tem aquilo não, né, apóstolo? Quem sou eu para fazer isso? Eu não tenho nem autoridade, mas ele te deu. É isso! É isso! Eu não tenho autoridade. Entendeu? Eu vou fazer isso? Quem sou eu? A igreja, ela eu não sei como vou acertar a palavra, parece que ela se escondeu dentro disso, entendeu? Não é só o papel do pastor, queridos. A autoridade ele deu à igreja. E ele está no meio de quem? Da igreja. Ele deu autoridade para, em nome dele, né? Olha, a forma de vocês fazerem discípulo é essa aqui, ó. Vocês vão para discípulo, entendeu? Essa é a receita. Vai lá, ganhou para Jesus, não foi isso? Você vai e batiza logo, batiza rápido. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tudo mergulhou na água, tudo pronto. Aí depois ele diz assim, aí ensinando-os a guardar todas as coisas. Então, não é preciso fazer uma faculdade para se batizar. É preciso que haja confissão. Crer, né, em Jesus Cristo como único Salvador. Confissão de pecado, arrependimento. Você pega lá e batiza. Você batiza. Vai dizer que você está no hospital, o cara está moribundo lá, pronto para morrer, já deu a sentença, está morrendo naquele dia ali, né? E a pessoa está lá, você pregou o evangelho para ele, mas eu queria ser batizado, não tem problema não, peraí. Você vai lá, taca água na cabeça do cocoruco lá, entendeu? Né? Vai lá, ele confessa, a boca dele confessa, com a boca ele confessa. Você crê em Jesus Cristo como teu único Salvador? Sim, eu creio. Você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Sim, eu creio. Você crê que Ele pode te salvar hoje? Creio. Então receba de Deus nessa noite. Toma aqui, pega, taca água na cabeça do cara. O cara está morrendo, gente. Não, é só um pouquinho. Não pode ser assim tudo, não? Não, mas tem que ser muito, para poder deixar a marca. Deixa ali. Meu Deus, quase morri aqui com um copo d'água, entendeu? Né? Então, nós precisamos pregar, nós precisamos levar, fazer discípulo, batizando, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles todas as coisas que nós temos aprendido. Ei, precisamos ir, aleluia, sem medo, é isso aí, sem medo. A igreja de Éfeso, ela era uma igreja que ela zelava pela doutrina que receberam. Né? Como eu falei anteriormente, né? Através de apóstolo Paulo, de Apolo, de Priscila, de Áquila, de Timóteo, né? Eles receberam bons ensinamentos. Ela era zelosa pela doutrina que eles receberam. Está correto? Vamos ver o que diz em Atos capítulo 20, versículo 29 ao versículo 31 com a pastora Rejane. Amém? E você fica com Efésios 4, depois é isso. Diz assim: sei que depois da minha partida, lobos ferozes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. Dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade e farão a fim de atrair os discípulos. Por isso, vigiem, lembre-se de que durante 3 anos jamais cessei de advertir cada um de vocês disso, noite e dia, com lágrimas. Amém. Então, deixa eu começar a falar com vocês aqui, queridos, uma situação muito séria com a igreja de Éfeso. Ela era uma igreja muito zelosa, uma base principal da doutrina e ensinamento que eles receberam. Mas quando nós vimos aqui, em Atos capítulo 20, do verso 29 em diante, ele está falando da introdução de pessoas dentro das igrejas que iriam deturpar a palavra de Deus, iam causar uma separação dentro da igreja, entendeu? Para poder tirar a atenção daqueles que procuravam dar
dentro do verdadeiro Evangelho. Verso 30, ele diz assim, que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Pessoas, queridos, dentro da própria igreja, sabe, que criam grupos qualificados muito bem específicos para começar a sediar dentro da congregação onde ele está, pessoas atraindo para si discípulos com a apresentação de mentalidades de ensinamentos errados, culturas erradas, distorcendo aquilo que é ensinado do altar pelo líder da igreja. Pessoas que têm poder de influência. Verso 31 vai dizer, portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, olha a situação do apóstolo Paulo, esse negócio, ele já acontecia com Paulo lá. Preste atenção na leitura, não é isso? Portanto, vigiai, pois estou lembrando a vocês de que durante 3 anos que estive aí, noite e dia, não cessei de admoestar, de corrigir, de ensinar vocês com lágrimas a cada um. Porque ele sabia que já existiam pessoas desta forma, desqualificadas em termos do cristianismo e do evangelho verdadeiro, mas qualificadas para introduzir pensamentos, ideias, mentiras, enganos e arrastar pessoas com eles. Isso fazendo o quê? Causando divisão, ruptura dentro das igrejas, sabe? Destruindo princípios estabelecidos, causando pânico dentro das congregações, sabe? Dividindo o povo, apresentando, eu tive uma visão, eu tive um entendimento, eu tenho um chamado, eu tenho, entendeu? E aí vai seduzindo com mentira, com perversidade, com devarios, e vai levando, porque vai conseguindo convencer. Preste atenção, isto aconteceu em Éfeso, mas no final da carta à igreja em Éfeso, diz assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, esse mal, ele não era exclusivamente da igreja em Éfeso, mas era algo que se via em todas as igrejas. Porém, em Éfeso, isso era mais acentuado, por isso há esse destaque nesta carta à igreja de Éfeso. Entendeu? De que dentre vós mesmos, olha bem, não precisa nem vir de fora, dentro da própria congregação, se levantariam esses tipos de pessoas, entendeu? Para causar este tipo de perversidade dentro da igreja e arrastar alguns discípulos com eles. Então esse foi um fato que aconteceu em Éfeso, que também acontecia nas outras igrejas e que acontece hoje, nos dias de hoje, não é verdade? Acontece nos dias de hoje. Essa situação, esse enquadramento dessa história. As pessoas, elas perderam a noção de um perigo, porque a Bíblia vai dizer, tudo bem, a Bíblia está dizendo para nós que ele, Jesus, é aquele que anda no meio dos 7 candelabros de ouro, ou seja, ele é aquele que anda no meio das igrejas em si, correto? Ele anda no meio das igrejas em si, então ele move no meio dessas igrejas, esteja ela certa ou errada, estejam esses que arrastam para liderar desta mesma forma. Ele está dizendo, eu estou ali, eu estou naquela igreja também. Por quê? Porque eu estou ali para que haja arrependimento, eu estou ali para que haja uma confissão, eu estou ali para que haja mudança, eu estou ali para que haja transformação, eu estou ali com esse propósito, estarei ali até a consumação dos séculos. Isso é tremendo, mas nós vamos ver um negócio mais para frente ali, que é o bicho nessa situação da igreja, entendeu? Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, versículo 14 e 15. Leia aí, tia Deise. Vamos lá. O propósito é que não sejamos como crianças, levadas de um lado para o outro,
pela onda, nem pelo lado nem outro, pelas ondas, nem jogados para cá e para lá. Por quê? Por todos os ventos de doutrina e pelas astúcias e esperteza dos homens que induzem ao erro. Antes, segundo a verdade, em amor crescemos em tudo, naquele que é a cabeça, a Cristo. Amém. Amém. Então, o que a gente vê aí, né? A gente não pode permitir ser levado por qualquer vento de doutrina. É igual a criança, né, apóstolo? Porque a criança, você pega ela pela mão, mesmo que ela não queira, você tem que levar ela para qualquer lugar, né? Qualquer lugar. Exatamente. Né? Exatamente. Me presta atenção para poder fazer uma... Olha o que diz, né? Não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, entendeu? Como pelas ondas e jogados de cá para lá, entende? Nós não podemos, somos levados por pessoas que nos induzem a erros. Querido, isso é muito sério. Isso é muito sério. Acabamos de ler em Atos capítulo 20, do 29 ao 31, dizendo que são pessoas que se levantariam dentro da própria igreja, não são de fora, são de dentro, e que acabam induzindo outros a erro. Não, que isso, bicho, não tem nada a ver. Entendeu? Não tem, como é que não tem nada a ver, gente? Pecado é pecado, erro é erro. Nós não vamos subir no altar para poder apontar erro de ninguém. Mas se a gente sabe do erro, nós podemos evitar que ele suba no altar. Não é verdade? Até que não temos conhecimento do erro, vai estar, mas depois que chega o conhecimento, não pode subir para o altar. Não é verdade? Por quê? Porque precisamos de conserto, precisamos ser tratados, querido. Jesus anda no meio da igreja, né? Jesus está no meio da igreja, ele anda no meio da igreja. Quando ele anda no meio da igreja, ele está no altar, está na portaria, ele está em todo lugar dentro da igreja, entendeu? Ele está olhando tudo, né? Tudo, nada passa despercebido, compreende? Então nós precisamos ter esse cuidado, entende? Nós precisamos ter esse cuidado, porque não vai vir de fora, normalmente é de dentro. A Bíblia mesmo mostrou isso para a gente, na verdade, é dentro. Pessoas que se levantam dentro, né? E provocam e induzem pessoas a errar e buscam arrastar o máximo que pode na doutrina e pensamentos que eles têm. Isso traz divisão dentro das igrejas, isso arruína dentro das igrejas. Não é verdade? Isso esfria a fé, isso abala a estrutura de muita gente, entendeu? E tem pessoas que ficam pela beira do caminho, porque ficam sem saber o que fazer, porque não esperam que essas coisas aconteçam. Mas deixa eu falar para vocês, queridos, aconteceu, acontece e sempre vai acontecer, sempre vai. Entendeu? Acontecer essas coisas, porque sempre vai haver alguém querendo deturpar o evangelho da verdade, entendeu? O evangelho de Cristo. Sempre vai ter alguém trabalhando para poder discipular pessoas, arrancando de onde está, levando e conduzindo para outros lugares, induzindo a erros, a posicionamentos que não são agradáveis perante o Senhor. Mas o importante que a gente precisa entender é que Jesus está no meio dessa igreja também, entendeu? Da igreja que sofre por essa situação e daquelas que por essa situação acabam se formando, entendeu? Ele está dizendo, eu estou no meio dessas igrejas. E ele está no meio de todas as igrejas, incluindo a nossa aqui, para que ele provoque em nós um arrependimento, compreende? Um arrependimento. Para voltar ao primeiro amor. A ideia é essa, voltar ao primeiro amor, entendeu? Isso é muito importante, tá? E a gente precisa ter esse cuidado. No versículo 6, assim, nós vamos falando lá para o versículo 6, quando Jesus ainda, ele fala coisas boas a respeito da igreja de Éfeso. O versículo 6 vai dizer, mas há uma coisa a seu favor. Você odeia as práticas dos nicolaítas,
como eu também odeio. Então, o que eu falei aqui anteriormente são práticas de nicolaítas. Entendeu? Pessoas que agem dessa forma, eles têm esse espírito dos nicolaítas. Os nicolaítas, assim, alguns caminhos estudiosos falando a respeito dos nicolaítas, né? Que foram discípulos de Nicolau, que Nicolau foi um dos sete primeiros diáconos instituído no livro de Atos dos Apóstolos, que ele havia se corrompido na fé dentro da caminhada cristã, e ele trouxe essa metodologia, essa ideia na sua mente. Então ele foi semeando isso dentro das igrejas, e muitas pessoas foram aderindo aos seus ensinamentos. Isso é um dos pensamentos que se fala a respeito dos nicolaítas, porque a Bíblia só fala sobre os nicolaítas 2 vezes, aqui em Apocalipse, ok? Tá bom? Então, estudiosos, historiadores essa é uma das teses que se tira, que eles são discípulos de Nicolau, que foi um dos primeiros 7 diáconos instituídos pelos apóstolos para o serviço na obra de Deus. Então ele se perdeu na visão, e com essas ideias doidas ele começou a trazer essas ideias perturbadoras dentro da igreja em si, né? Então qual é a função desses nicolaítas, né? Dessas pessoas que perderam a visão, a ideia, o propósito, a essência do evangelho verdadeiro, né? Eles são agentes propagadores da imoralidade, da idolatria entre os primeiros cristãos. Isso quer dizer, onde fala dentro dos primeiros cristãos, porque Éfeso foi a primeira igreja, né? Então pode-se dizer que ela foi um protótipo, né, daquilo que deveria ser as igrejas, né? Mas a gente vai perceber na história que ela era uma igreja imperfeita. Ela não era perfeita em tudo. Ela tinha suas qualidades, seus adjetivos, né? Tinha a graça, tinha a presença de Deus, a presença de Jesus estava ali, mas ela falhou também. Isso prova para nós que nós não somos pessoas perfeitas, somos falhas, mas que a gente sempre está em busca de nos aperfeiçoar melhor, né? De buscar se aproximar mais perto de Deus, né? Entendeu? Éfeso era uma cidade bem idólatra, e a deusa Diana, chamada Diana dos Efésios, ela era uma representatividade, era uma ícone da época, né? De uma das deusas ali que era adorada. Então, quando o evangelho estava sendo pregado ali, tinha-se uma dificuldade muito grande, porque as pessoas eram muito idólatras, adoravam, além dos demais deuses, tinha Diana como um deus maior, a máxima deles ali, né? Então, eles tinham essa dificuldade de pregar o evangelho, mas eles eram persistentes. Os nicolaítas, eles assediavam pessoas com ensinos que eram do desagrado de Deus e que eram contrários ao verdadeiro evangelho, né? Então, essa é uma das funções dos nicolaítas, né? Assediar as pessoas com ensinos errados, né? Mas a pessoa está caminhando na fé agora, ou está até na fé há muito tempo, né? Mas tem pouco conhecimento da palavra e tal, e chega alguém, né, com qualquer tipo de apresentação do evangelho, e uau, né? E vai assediando as pessoas usando a própria palavra de Deus para assediar e fazer com que elas pratiquem o erro, né? Essa era a atividade dos nicolaítas, entendeu? Eles representavam um risco muito grande às igrejas, à igreja de Deus em si. Como assim? Quando aquela igreja, aquele líder, permitia que esse tipo de ensinamento entrasse dentro das suas igrejas, e ele não corrigia, ele não punia, entendeu? Então isso era um risco muito grande, porque isso trazia um transtorno muito grande. Então nós precisamos ser firmes na pregação do evangelho verdadeiro e na vivência desse evangelho verdadeiro, ou seja, precisamos ser testemunhas. Se eu der um mau testemunho, como é que o outro vai se firmar na presença do Senhor? É isso aí, né? Eu preciso dar um bom testemunho, eu preciso ser firme, eu não posso ser aquele que só prega, né?
como um fariseu. O conhecimento que eu tenho só é para te ensinar, mas não serve para mim. Eu falo, mas eu não vivo nada daquilo que eu falo, né? Não vive. Para mim não serve. Na verdade, não vive. Nós precisamos rejeitar esse tipo de ensinamento. Precisamos nos amoldar ao Evangelho verdadeiro, renunciando às práticas de pecado que nos afastam de Deus. A Bíblia vai dizer assim, ó, sujeitai-vos a quem, Deus? Resistir quem? E ele? Correto? Então é preciso sujeitar a Deus. Correto? Me submeter a Ele. Rejeitar esses ensinamentos. Preciso me amoldar ao Evangelho verdadeiro para que eu não peque contra Deus. Mas a Bíblia vai dizer, filhinhos, não pequeis. Mas filhinhos, se pecar, tens um advogado. Jesus Cristo é advogado. E onde Ele está? Onde Jesus está? No meio da igreja. Amém? Buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Aleluia. A igreja de Éfeso, ela colocou à prova. Eu vou entrar numa ideia aqui agora que talvez eu possa ser criticado por alguns, mas é o meu entendimento, porque eu não vejo alguém falando sobre isso, e eu vou falar. Que a igreja de Éfeso, ela colocou à prova muitos que se diziam ser apóstolos e não eram, e por isso descobriram que eles eram impostores. Jesus elogia a igreja de Éfeso por isso, porque muitos que se diziam ser apóstolos, ser pastores, ser mestres, ser doutores, se diziam ser, mas não eram. A Bíblia diz que a igreja de Éfeso colocou todos eles à prova e descobriu quem eram os impostores. Jesus, ele admira essa ação, ele valoriza essa ação da igreja de Éfeso, porque ela manteve a doutrina ensinada através do apóstolo Paulo como base fundamentadora da sua fé. Não é verdade? Paulo ensinou, Apolo, Priscila, Áquila, Timóteo, todos ali eles mantiveram aquilo firme. Então, eles não queriam ouvir qualquer coisa, porque eles tinham uma base muito forte, a verdade, exatamente, eles tinham esse entendimento, esse conhecimento da palavra, então eles não aceitavam qualquer pessoa. E você vai pregar, vai trazer qualquer história? Então, eles colocavam essas pessoas à prova. Mas ela também, por causa disso, se tornou uma igreja, dentro do seu contexto, exigente demais. Isso trouxe um esfriamento e falta de amor. Há muitos conhecedores demais, há muitos questionadores demais, e há muito amor de menos. A igreja de Éfeso, ela tinha essa qualidade, ela se tornou uma igreja muito intelectual. Ela tinha conhecimento tremendo a respeito da palavra, a respeito do evangelho, a respeito dos profetas, a respeito da história. Ela tinha um conhecimento fabuloso, e isso vinha do pastor, que é o líder, da bancada do presbitério da igreja, dos sacerdotes, dos levitas, de todo o rebanho, porque a Bíblia diz que eles colocaram à prova apóstolos, e mostraram realmente, descobrindo que muitos eram impostores, eram mentirosos. Lembra que eu falei anteriormente, dizendo que eram lobos vestindo capas de pastores, lobos vestindo capas de apóstolos, lobos vestindo capas para enganar as pessoas, entendeu? Então, eles colocavam à prova essas pessoas, mas ela, por causa disso, se tornou uma igreja, no seu contexto, exigente demais, com a vida daqueles que iam até lá para poder pregar, ou alguma coisa nesse sentido, e isso trouxe um esfriamento neles e falta de amor, porque eles acabaram se tornando muito legalistas. Não sei se essa seria a palavra correta, por causa da muita cultura que tinha,
Mas no início eles não eram assim, mas eles se tornaram assim porque eles estavam numa qualificação como igreja tão grande, tão poderosa, que eles não aceitavam qualquer pregador. Entendeu? Se não fosse um nível igual deles ou superior a eles, eles não aceitavam. Não. De forma alguma eu entraria numa igreja dessa para pregar. Eu não tenho faculdade. De forma alguma, entendeu? Eu entraria numa igreja dessa para poder falar do amor de Deus. Por quê? Porque talvez para eles, na visão deles, de uma igreja desse porte de Éfeso, olhando para mim, eu não teria qualificação para levar o ensinamento, por causa do nível cultural e intelectual daquele povo, entendeu? Mas o amor não tem o amor ele ficou de lado, você entendeu? E eles passaram a cobrar muito, o conhecimento deles, a cultura deles, a intelectualidade deles, não consentia ter que parar para ouvir qualquer outro tipo de assunto se não estivesse no nível deles ou superior a eles, entendeu? Isso é muito perigoso. No início eles não eram assim, mas se tornaram assim. Jesus está dizendo: volta às primeiras obras, volta ao primeiro amor, porque eles perderam o amor, entendeu? Eles perderam o amor. Ele diz assim: contra você tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor. Está no versículo 4 de Apocalipse capítulo 2. Eles perderam a essência, deixaram de queimar perante Deus, se tornaram mecânicos com aquilo que faziam, virou mecanismo, Já sabia isso. Já sabia, então não aceitava ninguém que soubesse menos do que eles, entendeu? Vamos fazer um congresso? Vamos. Está aqui aquela elite, Aí eu chego lá, ninguém me dá atenção, de repente estou com uma ideia bacana, quero ali participar, quero ver como funciona, mas eu não posso entrar, porque já está ali, já tem uma elite, já tem um grupo elitizado, entendeu? Já formado, então já está tudo orquestrado, tudo mecanizado, entendeu? Não tem espaço para mim. Não tem espaço até para um novo, uma ideia nova, algo novo, algo que Deus direcionou para aquela nova pessoa. Não vamos usar a sua ideia ano que vem. Vamos fazer, esse ano é essa. A sua vamos usar ano que vem. Analisar para o ano que vem, não vamos usar, analisar. Entendeu? Então, eles estavam vivendo dentro de um nível parecido como isso, entendeu? Dentro desse contexto. A igreja intelectual, guardavam todos os mandamentos, guardavam tudo isso, mas deixaram de lado o amor. Não tinha mais esse sentimento. Isso ainda acontece nos nossos dias hoje, uma igreja cheia de atividade, focada em querer dar o seu melhor, pessoas super qualificadas, porém bloqueadas em seus sentimentos de amor ao próximo. Não é verdade? Isso a gente vê muito, Então isso não é só um defeito que Jesus viu em Éfeso. Isso é um defeito também que ele viu nas demais igrejas, porque ele diz: quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então esse mal também tinha nas demais igrejas, mas em Éfeso isso aflorou, era mais forte, era mais pesado, mais agressivo. E ele expõe isso, entendeu? Porque qual é a ideia? A ideia é mudar, a ideia é provocar neles o arrependimento. Você pode ter pessoas qualificadas dentro do seu ministério, dentro da sua igreja. Você, pastor, pode ser uma pessoa extremamente qualificada. Nós precisamos ter uma igreja extremamente qualificada, mas nada disso sem o amor, nada disso flui, nada disso tem poder, tem presença, 1 Coríntios capítulo 13, se eu falasse a língua dos anjos, se eu profetizasse, se eu fizesse, se não tiver amor, de nada valeria, seria como um sino que tine, entendeu? Como um latão vazio, A igreja, ela exigia demais e dava de menos agora. Ela cobrava muito e amava pouco. Ela exigia muito e amava pouco. Sabe, nós precisamos mudar, queridos, como igreja, compreende isso? Eu preciso mudar como igreja. Você que está conosco nesta noite também precisa mudar como igreja, entende? Isso é muito importante de verdade,
sabe? Para que a gente possa viver aí a vida dentro dos padrões que Deus quer que a gente viva. Entende isso? Ó, o versículo 5 vai dizer assim: lembre-se de onde caiu. Parte B desse versículo: lembre-se de onde caiu. Arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ele está dizendo: olha, para, lembra aí onde você caiu, aonde você errou, lembra, e arrepende-se. Eu aqui, na minha colocação, aonde a igreja de Éfeso errou, não é a questão dela ter colocado à prova os apóstolos, não é a questão dela não aceitar menos do que eles receberam. Isso não foi um erro, tanto que Jesus elogia, então isso foi uma virtude. Eu não posso jamais dizer que foi um erro se Jesus está dizendo que aquilo era uma virtude deles. A questão está em que eles se apegaram tanto a essa questão que eles esqueceram do amor. Tipo assim, eles não amavam mais como eles amavam. Eles faziam o que faziam, porque Jesus admira a obra deles, né? Jesus admira a obra deles, vai dizer para eles, né, sobre as obras deles ali, correto? Que eles velavam pela palavra, não é isso? Eles tinham esse cuidado pela palavra. As obras que eles faziam, né, no versículo 2 e 3, vai dizer Jesus elogiando a eles pelas obras, trabalho árduo, perseverança, o suportar sofrimento, o não desfalecer na fé. Isso foi qualidade que Jesus viu nessa igreja, mas eles se perderam no amor. Eles estavam muito materializados, muito intelectual, muito demais, e perdeu tudo isso, né? Perdeu tudo isso, e isso é muito perigoso. Eu falo a vaidade, né? Um tipo de situação que poderia deixar junto, mas o amor também. Isso, exatamente. Mas o amor a gente pode colocar ele daqui a pouco. Vamos fazer isso aqui que está mais importante. O amor a gente coloca, aí perdeu o valor. Perdeu o valor, exatamente. Jesus chama a atenção da igreja de Éfeso para voltar a ser o que era. Jesus chama a minha atenção nessa noite, querido, a nossa aqui que está aqui e a sua que está aí, entendeu? Para que a gente volte a ser o que a gente era, para que a gente volte a queimar como queimávamos diante de Deus, sabe? Faça tudo, mas faça com amor, sabe? Faça com amor, porque tudo aquilo que a gente faz com amor não é fardo. Não é fardo, é prazeroso. E tem muita gente dentro das igrejas hoje, Deise, que já faz no automático, sabe? Faz no mecanismo, mas não tem um amor por aquilo que faz mais, entendeu? E às vezes a gente tem que ficar insistindo cansavelmente para que a gente veja o resultado daquilo que foi pedido. Por quê? Porque não tem amor mais, entendeu? Não tem. Porque se fizer, pode fazer até reclamando, resmungando. Já tornou um fardo. Já tornou isso aí. Tornou fardo, né? Porque se você está lá, né? Eu vou botar aqui, a pastora Regiane está aqui, tá? Ela é pastora no nosso ministério e é líder dos kids da nossa igreja. Ela que cuida dos kids ali, né? Também atualmente auxilia no Ministério da Dança, já puxa para a live comigo agora, quer dizer, somos multiuso, né? Multiuso, né? Entendeu? Dentro da igreja, porque nós fomos chamados para servir, né, gente? Então, aonde tem brecha lá chamando, você pode, vamos lá, né? Então, assim mesmo. Não é verdade? Tamo junto. Né? Então às vezes a gente fica naquela adrenalina toda de trabalhando, mas tipo assim, eu respondo por mim, posso até falar por ela, eu sei que a gente faz com muito amor, não é fardo para a gente fazer, entendeu? Quando a gente faz que não tem amor, se torna um fardo, e o fardo não é leve, é um pesado, entendeu? Porque você faz forçadamente. Então não faça forçadamente. Se você acha que não está bom mais,
chama, conversa e entrega. Isso é mais honroso, entendeu? Porque aí você não cria expectativa no seu pastor que é líder, né? E fica na espera de que algo aconteça e aquilo não acontece, entendeu? Mas você é capaz, você pode, entendeu? Você pode voltar a ser o que era, você pode tornar a queimar, né? Você pode tornar a queimar, você pode tornar a fazer tudo por amor a Ele, amor a obra. O arrependimento, ele é necessário para quem quer o perdão de Deus, para quem quer voltar ao caminho. Arrependimento é mudança de mente, arrependimento é mudança de direção. Por isso ele está dizendo, olha, para lá, lembre-se, volte aonde você caiu, entendeu? Se ajeita lá, se apruma, se arrependa e volta a praticar as obras que você praticava, né? Isso é um sinal de arrependimento, né? Você, epa, fiz besteira aqui, né? Entendeu? Fiz uma caca, entendeu? Né? Uma caquinha aqui, então eu me arrependo. E o arrependimento, ele me leva a uma mudança de direção, uma direção nova, a uma mudança de mente, uma transformação, né? Não Isso. precisa fazer sozinho, né? Não. Porque você está tão acostumado a fazer sozinho, só eu que sei fazer. Se eu venho alguém ajudar, não, você vai fazer errado, porque só eu que sei fazer. Mas está fardo para ela, porque ela está fazendo só sozinha. Isso. Pede ajuda. É isso. Vão te ajudar a se levantar, a caminhar e vai ficar mais bonito. Aleluia. É exatamente isso aí, né? É gostoso. Entendeu? Né? É gostoso, porque eu não preciso fazer nada sozinho, gente. Olha, a história, a gente vai falando da Bíblia, Deus vai trazendo, né? Chegou uma certa vez Moisés conduzindo o povo todo, né? Quando sai da tirada do Egito, né? Indo para Canaã, já pousado todos lá, as tribos espalhadas já dentro dos seus lugares. O Jetro, teu sogro, vira para ele e fala assim, ei, tu vai morrer, tu vai infartar, bicho. Tu tá louco, tu vai infartar. O que você tem que fazer? Pega os líderes das tribos, reúne com esses líderes. A tua voz vai ser uma só na boca de todos eles. E eles vão levando isso para líderes de outros grupos e vai espalhando sobre todo o arraial. Você não precisa fazer isso sozinho, entendeu? Não é isso? Então, Jetro disse assim, ó, levante um conselho de líderes do seu lado, compartilhe com eles, né? Você subiu o monte, Deus deu a revelação, passa para eles, ministra a eles, e eles vão levar o povo. Não é verdade? Por que eu vou trabalhar sozinho? Eu vou morrer, não vou aguentar, entendeu? Para isso, né, nós temos dentro das igrejas ministérios, né, que atuam, que ajudam, que apoiam, que trabalham. Aqui nós temos o Ministério da Dança, tem o Ministério Infantil, tem o Ministério Kids, tem o Ministério Jovem, tem o Ministério de Louvor, tem o Ministério da Intercessão, o Ministério Diaconal, cada um com o seu líder, desenvolvendo o seu trabalho, e no final o resultado, ele é único para toda a igreja. Não é verdade? Não é assim que funciona? Né? Não precisa trabalhar sozinho, né? Um completa o outro. Um completa o outro, né? Um completa o outro, porque a Bíblia vai dizer assim, né? Que nós somos membros de um corpo, né? O dedo completa aqui no outro forma a mão com 5, vem para, né? Para a mão, para a palma da mão, para cima da mão, enfim, vai embora, né? Pois é, né? Isso tudo aí. Né? Então ele vai dizer, lembra-te de onde caiu. Isso é muito importante, lembrar de onde a gente errou, sabe? Não é preciso que ninguém nos aponte aonde nós erramos. Ele está dizendo, lembre-se de onde caiu. Ele está dizendo assim, traz a memória. Se você não sabe, me pergunte que eu vou te falar onde você errou, entendeu? Se não se arrepender, ele vai dizer assim, ó, no versículo adiante, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar. Meu Deus do céu, não, isso aqui me deixou doido, eu passei mal com esse negócio. Ele diz assim, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Ele está dizendo que eu vou acabar com esta igreja. Eu vou tirar esta igreja de onde ela está. Ele está dizendo, eu vou retirar o seu candelabro do lugar. Se o candelabro representa a igreja, ele está dizendo, eu vou tirar essa igreja ela vai deixar de existir. Não é doido um negócio desse? Essa igreja vai deixar de existir se não houver arrependimento.
Jesus está dizendo que se não houver arrependimento nesta igreja, ela vai deixar de existir. Então é necessário que nos arrependamos perante o Senhor, para que a gente não seja arrancado de sobre a face da terra. Entendeu? É importante. Olha, a Bíblia nos remete a um texto que vai dizer assim: filhos, honra o teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os seus dias sobre a face da terra. Então, o meu alongar sobre a face da terra está na obediência que eu tenho aos meus pais. Se eu sou uma pessoa que desobedece os meus pais, eu tenho meus dias sobre a terra encurtados. Ou seja, ele me arrancará. Ele arrancará a igreja que não se arrepende, ele arrancará. Compreende? E eu quero falar para alguns que batem no peito dizendo: eu não preciso congregar porque eu sou a igreja. Então tu vigia. Porque se você não se arrepender como igreja, ele está dizendo que vai te arrancar de sobre a face da terra. O negócio é sério, querido. O negócio é sério. Versículo 7. E aqui nós vamos caminhando para o encerramento e as considerações finais que a pastora Regiane vai dar, a tia Deise vai dar, né? As considerações finais também nessa noite. Segue o conselho de Deus no versículo 7. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Comer da árvore da vida é ter a vida eterna com Deus. Que Deus ele nos abençoe e nos ajude a nos mantermos de pé. Amém? Que Ele nos ajude a nos mantermos de pé, em nome de Jesus, né? 1 Coríntios capítulo 10, acho que eu passei para vocês, confere, primeiro passei. Então, tia Deise, lê o versículo 12 e o 13, 1 Coríntios capítulo 10, versículo 12 e o 13. Podemos? Pode. Por isso, aquele que pensa em estar de pé, veja que não caia. Não sobreveio a você nenhuma tentação que não fosse humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além das que pode suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento, para que você a possa suportar. Aleluia! Aleluia, né? A fidelidade de Deus é tremenda. Viu que nós falamos há pouco, né? Falando assim, olha, você que está de pé, cuide para que não caia. Né? Não é porque eu estou de pé, eu estou garantido. Ele está dizendo, vigia que o negócio é sério. Né? Vigia que é sério. Aí ele fala no 13, falando sobre a tentação, né? Que não virá nada sobre nós que nós não possamos suportar. Isso é muito bom, né? Não virá nada sobre nós além das nossas forças. Isso é, né? Então, quer dizer, ele não vai permitir que a gente seja provado num nível que a gente não possa suportar. Entende? Mas mesmo com essa provação, com essa tentação, ele vai prover o livramento para que a gente possa vencê-la. Isso é lindo demais. Amém? Ele diz lá, não virá provação sobre vós que não seja humana. Né? Lembra de Jó, né? O diabo se apresenta lá, aquela história toda que todo mundo conhece, né? Ele foi totalmente humano, ele perdeu filhos, perdeu bens, perdeu até a sua própria saúde, foi tudo provação humana, né? E quando ele pensou que não aguentaria mais, né? A esposa dele vira para ele, né, na sua fraqueza como mulher, né, vendo tudo aquilo acontecer, dizendo, abandona o teu Deus e morra. Ele disse, mulher, tu fala como uma louca, eu teria o bem de Deus e não teria o mal? Quer dizer, não eu vim esse mundo, não eu vou voltar para lá, né? Ele me deu bem, ele tem o controle de tudo, tem o domínio de tudo. É difícil a gente aceitar essas coisas quando é na nossa vida, né? A gente falar de Jó ali é muito prático, é fácil, né? Caraca, o cara é sinistro, ele passou e tal. Mas e quando é com a gente? É totalmente diferente.
diferente. Muito diferente. A gente fala, poxa, eu sou de Deus, eu estou passando isso. Eu não deveria, Senhor, passar por isso, comigo não. Aí eu usei logo os carros, eu sou de errado. Eu sou pastor, Jeová. Estou na sua casa, eu faço tudo lá, Senhor, e agora isso acontece comigo, não aceito. A igreja não anda se não estiver na igreja. Aí pronto, meu Deus do céu, pronto. Aí acabou, aí deu ruim para ele de ver, entendeu? Né? Então, mas mais ou menos é assim a situação, você entendeu? Mas entenda bem, quando é dos outros, a gente acha tudo mais fácil. Quando é com a gente fica num quadro, né, numa situação terrível, né? Mas entenda bem, a Bíblia diz que não virá nada que eu não possa suportar. Ele vai me dar as forças que eu preciso para suportar e passar pela tentação. Ou seja, queridos, Ele está no meio da igreja. Ele está comigo, Ele está contigo, Ele está aqui neste lugar. Ele está aí na tua casa. Amém? Em nome de Jesus. Nós vamos encerrando aqui o nosso encontro nessa noite. Amém? A pastora Rejane dá umas considerações, uma palavra para o povo aí, abençoando a vida deles. Já desde logo daqui a pouco também. Amém? Amém, né? Que com tudo isso que foi falado aqui nessa noite, né? O Senhor mesmo já diz, né? Que é o vencedor, né? Mesmo com tantas coisas que passando no meio da igreja, com tantas perseguições, de repente dentro da tua casa, da tua vida, né? Mas mesmo assim, permaneça firme, fiel no propósito, né? Para não esmurecer naquilo que o propósito ao qual o Senhor tem colocado. É nos arrependermos mesmo para voltar ao primeiro amor, fazer de tudo para não perder a essência. Para não perder isso, quando nós não perdemos isso, fica tudo mais fácil. Então, para que você possa não se esquecer, para que nós não possamos nos esquecer disso e seguirmos firmes com o Senhor. Amém. Amém. Tia Deise. Querida, não sei como você se encontra neste momento, não conheço a sua vida, mas uma coisa eu te falo. O Deus que está no meio da igreja, Ele está te visitando neste momento. O Senhor hoje falou o seu coração, então não despreza aquilo que o Senhor falou. Ele está no meio da igreja. Se você está no pecado, se você matou, se você fez algo que não era para você fazer, se você foi a algum lugar que não era para você ir, não importa, mas busca esse Deus que está no meio da igreja. Ele está no meio da igreja te procurando. Aonde é que você está? Aonde é que você está se escondendo? Saia da sua caverna e abraça esse Deus que está te procurando. E nesse momento eu te falo, no canto aonde você está, o Senhor está te vendo. Então abraça Ele. Essa é a minha palavra que eu deixo para você nessa noite. Amém. Amém. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu apresento ao Senhor as nossas vidas, Senhor, porque nós não somos perfeitos, mas o Senhor habita em nosso meio. A Tua palavra vai nos trazer identificação de que nós somos a habitação do Teu Espírito Santo, que nós somos a arca do Senhor, que nós somos embaixadores do reino de Deus, que nós somos o sal da terra e a luz do mundo, e que o Senhor nos chamou para ir e fazer discípulos sobre todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e que o Senhor estaria conosco, com a igreja, até o final dos tempos. Senhor, visita-nos nessa noite, aquele que está fraco, abatido, desesperançado, aquele, Senhor, que não sabe mais o que fazer com a sua vida, aquele, Senhor, que congrega, estava sendo levado, Senhor, por ensinamentos errados, Senhor,
com a prática dos ensinamentos dos nicolaítas, aqueles que distorcem a verdade, que enganam as pessoas, Senhor, em nome de Jesus, meu Pai. Visita os teus filhos, Senhor, ó Deus, para que eles possam se fortalecer no Senhor, ó Deus, que haja um arrependimento genuíno e verdadeiro no coração daqueles que nesta noite se voltam ao Senhor, se arrependendo dos seus erros, de suas falhas, de suas faltas, para que recebam do Senhor esta noite o teu perdão. Tu diz, Senhor, na tua palavra, que para voltarmos a sermos o que éramos, Senhor, então nos ajude a queimar novamente perante o Senhor, nos ajude, Senhor, a prática do primeiro amor, nos ajude a vencer, Senhor, a intelectualidade e o mecanismo da nossa vida que tem roubado de nós este sentimento tão precioso que é o amor. A tua palavra diz que Jesus é amor, e se Jesus está em nós, nós precisamos amar também. Ajuda-nos, Senhor, e nos abençoe para que a gente possa romper, porque tu dizes na tua palavra esta noite: ao que vencer, darei o direito de comer da árvore da vida que está no meio do jardim do meu Pai. Aleluia, Senhor, nós queremos comer desta árvore da vida e estar com o Senhor na eternidade. Te agradecemos, ó Deus, por este nosso encontro aqui nesta noite, que o Senhor possa nos abençoar grandemente, Senhor, em nome de Jesus, que as vidas que estão nos assistindo, participando deste momento, e daquelas que participarão conosco também adiante, vendo, Senhor, essa nossa live, que eles sejam impactados com a tua palavra e tenham suas vidas transformadas para a glória do teu nome. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Apóstola, dá uma palavra de consideração. Quero te dizer exatamente o que o apóstolo leu, né? Ao que vencer, darei o direito de comer a árvore da vida. Permita-se ser achado pelo Senhor, permita-se se arrepender, permita-se novamente receber o perdão de Deus. Deus tem um chamado, um propósito para a sua vida. Ninguém pode fazer aquilo que o Senhor Deus ele colocou em suas mãos, em sua vida, como promessa para você fazer. Se você não fizer, aí Deus então ele levanta outra pessoa. Mas se permita ser perdoado pelo Senhor, volte ao primeiro amor, volte à primeira essência do chamado do Senhor para a sua vida e tenha um compromisso com Deus, porque os céus têm um compromisso contigo. Nunca é tarde. Volte-se, arrependa-se, porque você e eu, nós juntinhos, poderemos vencer todos os obstáculos em nome de Jesus, porque aquele que nos fez uma promessa para estarmos adiante de um povo, ele é poderoso para fazer cumprir essa promessa, ainda que com dor, com lágrima, com gemidos, mas o Senhor nos coloca de pé e é de vitória em vitória que nós podemos vencer, juntinhos. Conte conosco, um beijo, nós te amamos. Um beijo, queridos. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Amém. Tchauzinho para eles lá. Tchau. Até quarta-feira que vem, tá bom? Tá bom? Quarta-feira que vem estaremos aqui novamente no nosso encontro. Mas eu quero estender um convite a você nesse domingo, 6 horas da tarde. Nós estaremos aqui em nosso culto, ministrado pelo Ministério de Intercessão. Vai estar conosco ministrando a palavra de Deus a pastora Marilei. Amém. Pastora Marilei, que Deus te abençoe. Eu tenho certeza que teremos uma noite aqui domingo agora maravilhosa, que você seja um instrumento de Deus para abençoar as nossas vidas. Fica aqui um convite também, né? Fica aqui um convite também para você. Dia 24 de outubro nós teremos o nosso congresso de louvor e adoração, 6º congresso. Vim para te adorar, amém? E o tema deste ano é Avivamente, amém, queridos? Que Deus, ele te abençoe grandemente no nome de Jesus. Vamos amém? Comer bolo. Amém, glória a Deus, glória a Deus. Um abraço para todos vocês, fiquem com Deus, um beijo no coração, um beijo.